mas pensando inicialmente na primeira variável que eu vou poder mexer, que eu posso ganhar ou não, que é melhorar o meu ganho de peso médio por dia. E uma das formas de aumentar esse ganho de peso médio e produzir um arroba a mais por animal, e 110 dias de coxo, é melhorar o consumo da minha dieta, por exemplo. Como é que eu melhoro o consumo da dieta? O que eu preciso fazer? Porque se o animal está comendo um pouco mais, potencialmente ele vai ganhar mais peso. Então, quais são as variáveis, onde eu consigo atuar para melhorar esse consumo? Primeiro, essa dieta ela tem que estar equilibrada. Quando eu falo equilíbrio de dieta, eu não vou falar hoje aqui, me estender muito em balanceamento de dieta, mas existem algumas características de uma dieta que elas têm que ser obedecidas para que o animal tenha ali condições de metabolizar, de fazer o processo digestivo de uma forma mais efetiva. A primeira delas, por exemplo, é trabalhar no teor de FDN fisicamente efetivo dentro da minha dieta. FDN fisicamente efetivo, você sabe, você que está aqui comigo hoje, você que é proprietário, você que é técnico, você sabe que é a fibra efetiva, a fibra que promove ruminação, que ajuda no processo digestivo. Então, isso eu preciso acertar. Para acertar isso, eu preciso olhar um pouco melhor. Eu preciso pegar as peneiras lá do Penn State, do meu volumoso, passar as peneiras ali, determinar o teor de FDN fisicamente efetivo do meu volumoso, depois alimentar um bom programa de formulação, e aí eu chego um pouco nesse número. E você pode pensar assim, Marcelo, mas isso aí, eu não tenho tanta gente assim me ajudando, trabalhando aqui, isso não é uma coisa tão viável de fazer sempre. Então, eu te digo o seguinte, em alguns momentos você tem que fazer. E quanto mais você evoluir, você crescer na atividade, mais importante fica ir apertando os parafusos, e ajustando os parafusos, e às vezes trabalhar com FDN fisicamente efetivo na ponta do lápis, vamos dizer assim, é uma dobradiça, é uma engrenagem que te ajuda, que ajuda o boi realmente a converter mais. Bom, depois, um outro ponto que é importante e que é uma dificuldade nossa no dia a dia, que é o fornecimento de vários tratos. Então, às vezes a gente fala assim, eu tenho condições aqui de fazer 2 tratos, eu tenho condições de fazer 3 tratos, e eu tenho condições, eu não tenho muita gente aqui, eu tenho um pouco, essa é uma dificuldade minha. Eu vou te dizer o seguinte, às vezes, da maneira como isso está organizado dentro da sua fazenda, você consegue sim fazer os 4 tratos. Ou então você consegue pelo menos preencher, alimentar, né, o vagão, preencher o vagão de manhã, daqui a pouco passa de novo. Por que é importante fracionar um pouco esses tratos? Não é segredo para ninguém isso, mas é importante mencionar que os animais, os ruminantes, assim como os cavalos, né, os ruminantes também têm a necessidade de ir ao coxo comer. Só que num confinamento, quanto mais vezes o animal for ao coxo, maior a chance dele consumir mais. Então, o fracionamento de tratos, ele é um estímulo constante para que esse animal vá no coxo. E digo mais, ele está ingerindo sempre, toda vez que ele está ingerindo, ele está mastigando, ele está salivando, todo esse processo estimula a ruminação, enfim. É como se eu estivesse botando um pouco de dinheiro todo dia numa aplicação. É como se eu estivesse lá, por exemplo, fazendo uma obra e cada dia cada momento do dia eu preciso botar um tijolo. Se eu precisar botar 10 tijolos de uma vez só, vai ser mais difícil o processo ficar igual. Ou seja, eu preciso acelerar muito a velocidade, vai ser mais difícil. Então, o número de tratos é uma coisa importante. E também, diretamente ligado a isso, é o próprio equilíbrio do rumen. Quando eu falo em equilíbrio do rumen, de ambiente ruminal, eu tenho que te lembrar que é lá no rumen que uma boa parte do processo digestivo acontece e que quanto mais eu conseguir equilibrar minha dieta e dividir os meus tratos, eu vou conseguir fazer com que esse rumen trabalhe melhor. E ele trabalhando melhor, ele consegue também absorver um pouco de ácido graxo volátil que está ali dentro de uma forma mais eficiente. E aí esse animal, o consumo é estimulado. Por quê? Imagina que esse processo digestivo está mais eficiente, então esse animal vai acabar indo comer mais. E é exatamente isso que a gente quer, que ele vá lá um pouco comer mais. Então eu tenho uma maior capacidade de absorção do rumen quando eu trabalho dessa forma. E, finalmente, um ponto importante, um ponto que a gente tem que lembrar toda vez existe a necessidade de se reduzir toda forma de estresse ambiental dentro do confinamento. Quando eu falo em estresse ambiental, eu quero dizer, muitas vezes, ao estresse térmico, certo? Se eu tenho um lugar muito quente, não tenho aspersão ainda, puxa vida, antes dava certo sem aspersão. Talvez agora não dê mais. Talvez no momento de margem mais apertada, eu não posso ter um inimigo potente que é o estresse térmico. Potente mesmo. Muita coisa que eu faço bem feita lá atrás pode ser prejudicada, pode ser influenciada por um problema de estresse térmico, dependendo do nível de estresse térmico que esse animal está submetido, e aí existem os scores. E há quem diga, e eu ouvi isso outro dia da boca de um companheiro nosso, de um grande confinador, e ele falou assim, a próxima revolução no Brasil é coxo coberto. Então,
Eu acredito que é uma tendência e concordo com isso. Eu acho que é uma mudança que vai acontecer e é importante e reduz muito, melhora muito a qualidade do ganho de peso, melhora muito. Não tem nem o que dizer. E existem também algumas vantagens. Então, vou perguntar hoje, quais são as vantagens de se conseguir controlar bem o consumo dentro de um confinamento? São várias. E quando eu falo em controlar bem o consumo dentro do confinamento, quando eu falo em controlar o consumo dentro de um confinamento, eu quero dizer, primeiro, começar fazendo descarga controlada, sabendo quanto eu estou botando de comida por baia de confinamento. Às vezes você faz, eu não vou dizer palpite, porque é uma palavra muito, não é apropriada, mas eu vou dizer, você acha que está entrando aquele tanto de matéria seca, mas não é exatamente uma certeza, não tem uma balança soltando tantos quilos de matéria seca por baia. E o que eu estou convidando hoje, talvez você não tenha condições de fazer isso agora, tudo bem, tudo certo, e você pode estar ganhando dinheiro, mas olhando lá na frente, eu como técnico, você que está aqui comigo também como técnico, você olha e fala, poxa, eu preciso dar um jeito de realmente dar uma apertada nessa engrenagem no meu confinamento, conhecer o meu consumo de matéria seca por baia. Aí eu tenho que fazer a descarga controlada e a análise de matéria seca periódica. Por que isso é importante? Por que se eu controlo o consumo? Quais são as vantagens? Primeiro, eu consigo saber se a projeção que eu fiz de ganho de peso, ela está tendendo a ser precisa. Porque se eu tenho uma projeção de dieta, desculpa, se eu tenho um balanceamento de dieta e uma projeção de ganho de peso baseada no consumo de matéria seca diário, isso é um indicativo bacana, que eu consigo ter essa informação antes de matar os bois. Percebe que é uma ferramenta que me diminui a margem de problema lá na frente, eu consigo antecipar problema, e talvez você não consiga fazer isso na primeira vez, ou na segunda vez, mas isso você aprende. A gente que está mais próximo, você que é técnico, poxa vida, você tem todas as condições de fazer isso, e ainda assim, caminhar para uma situação de lucro ainda maior, e talvez você tenha aí muitos animais e muitas baias, e talvez seja uma dificuldade começar esse processo, mas depois que começa, não para mais. Depois que você consegue ver, não tem mais como desvir, né? É um ditado que encaixa muito bem nessa situação. Uma outra coisa, quando o consumo começa a reduzir, isso me indica se tem algo errado com a dieta. Porque pequenas oscilações de consumo é muito diferente, por exemplo, de um animal, de um lote, que de repente chega e tem uma oscilação brusca de consumo. Tá certo que as pequenas oscilações, que quando você tem uma tendência, começa a reduzir, no momento que não é esperado, alguma coisa está errada. E isso pode me indicar um potencial problema com a dieta. E esse problema, por exemplo, pode ter a ver com micotoxina, porque talvez você não saiba, esse é um componente esquecido, mas a micotoxina, ela diretamente influencia negativamente, ou seja, reduz o consumo, muda o sabor, o gosto, a aceitabilidade dos alimentos que estão no coxo. E aí eu vou ter uma influência direta no consumo. Então, hoje eu diria que conhecer o que eu dou de matéria seca, conhecer o quanto esses animais estão comendo por dia e entender um gráfico de consumo, começa a ser mandatório dentro dos confinamentos.